Vamos iniciar mais um vídeo e aí a gente vai continuar ainda falando um pouco sobre esses tópicos pertinentes de legislação. Então, agora a gente vai dar início à conduta com relação a pacientes terminais, que são pacientes paliativos, que a gente faz os cuidados para o quê? Minimizar a dor, dar conforto a esse paciente. Então, a discussão gira em torno do morrer com dignidade, com conforto, certo? Sem sentir dor. Isso que é esse cuidado aos pacientes terminais. A eutanásia é legalmente e eticamente inaceitável. Não devemos fazer eutanásia em nenhum paciente, certo? Discute-se também a distanásia, que significa manter a vida do paciente a qualquer custo e de qualquer maneira. Também não devemos fazer isso, certo? O que é certo, assim, o ideal a ser buscado será a ortotanásia, que é o quê? Isto é, a morte no momento certo, com o mínimo de sofrimento possível. Então, a gente deve prestar os cuidados necessários a esse paciente para quê? Minimizar a dor, a gente dá conforto a este indivíduo nos últimos momentos de vida. Então, a gente realiza o cuidado paliativo. Entenderam? E agora a gente vai falar um pouco sobre a conduta com relação a aspectos religiosos. As crenças religiosas, tabus e culturas dos povos devem ser respeitados. Sempre que possível, entretanto, nas emergências, onde a manutenção da vida do paciente depende exclusivamente da conduta médica, esta deve ser adotada independentemente da sua vontade, do paciente e de seus familiares. Em relação aos pacientes declarados como testemunhas de Jeová, nos casos em que somente a transfusão de sangue poderá salvar a vida do paciente, tal transfusão deverá ser realizada. Ela deve ser realizada conforme o artigo 46 do Código de Ética Médico e artigo 145 do Código Penal Brasileiro, que nos rege, certo? Que nos assegura a realizar esse tipo de procedimento, caso seja a única saída, certo? A instrumentação cirúrgica ainda não possui seu conselho de ética, embora tenha sido reconhecido como categoria profissional pelo Conselho Estadual de Educação em 1998, através da Parecer CEE número 198 de 98, onde aprova a proposta curricular da habilitação profissional em nível regional de técnico em instrumentação cirúrgica. Atualmente, a instrumentação cirúrgica é reconhecida pelo MEC como especialização profissional, certo? Técnico de nível médio, promovendo assim a categoria a um patamar mais elevado profissionalmente. Então, isso melhora o nosso currículo, certo? É mais uma especialização. Sendo então uma categoria profissional nova e sem representação política significativa no mercado de trabalho, tornando-se imprescindível, rigorosa obediência às normas éticas que já estão estabelecidas. A obediência aos preceitos éticos propícios ao profissional, o bem ajustamento ao seu ambiente de trabalho, bem como o bom relacionamento interdisciplinar e multiprofissional. A dedicação e a responsabilidade constituem a base da consciência profissional. No campo da instrumentação cirúrgica, estes valores éticos serão demonstrados a partir dos aspectos a seguir registrados. E aí a gente vai falar na próxima aula sobre a ética em instrumentação cirúrgica, certo? Sobre como devemos agir
durante o nosso trabalho de instrumentação cirúrgica. Eu espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês no na próxima aula. Qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários.